Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Na Bíblia Ave Maria, é a página 1290. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que vos peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então hoje nós vamos refletir sobre essa linda oração, que é considerada a oração mais poderosa que existe, pois foi o próprio Jesus que nos ensinou. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a oração do Pai Nosso, ela é considerada o resumo de todo o Evangelho. E Santo Agostinho, ele afirma que todas as orações presentes na Sagrada Escritura estão incluídas e resumidas nessa oração. Olha o quanto essa oração, irmãos, ela é importante, né? Foi o próprio Cristo, o próprio Jesus que nos ensinou. E muitas vezes ela torna-se ali uma oração decorada, uma oração que nós realizamos ali muitas vezes de forma mecânica. Então hoje eu quero convidar você a refletir como que tem sido feita essa oração na sua vida, né? Você tem vivido de fato essa oração? Ou não, você tem falado de boca para fora porque você já decorou, né? Porque já se tornou isso de forma mecânica. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. E São Tomás de Aquino, ele com a sua sabedoria, ele nos ajuda a entender a lógica dessa oração. Ele nos traz ali a reflexão dos 7 pedidos que tem nessa oração do Pai Nosso, né? Mas antes da gente iniciar essa reflexão, né, o que eu gostaria de pedir para você, abrir no seu coração para ser sensível à palavra de Deus realmente, né? Porque cada pedido dessa oração, ela reflete um valor que ele é fundamental na nossa vida, né? Ele traz aqui nessa oração a busca pela vontade de Deus, o perdão que é necessário para a nossa vida, a confiança em Deus, que Ele vai prover tudo aquilo que a gente precisa, e a esperança também do céu, a esperança da vinda do Senhor, né? E aí agora, se você quiser anotar sobre esses 7 pedidos que tem no Pai Nosso, eu te convido a anotar, mas que você possa fazer essa reflexão de forma profunda realmente nessa quaresma, para que essa oração ela se torne viva na sua vida, que você seja essa oração, né? É isso que Deus quer de nós, né? Que a gente ore, que a gente reze aquilo que a gente vive, né? Então, o primeiro ponto aqui, do primeiro pedido da oração do Pai Nosso é: santificado seja o vosso nome. Como que está a sua oração? Você já começa pedindo as coisas para Jesus? Pedindo as coisas para Deus ou impondo o que Ele tem que fazer? Aqui Ele vem nos ensinar, meus irmãos, que é necessário a gente santificar o vosso nome, santificar o nome dEle. Aqui ele está ensinando que nós temos que santificar o nome de Deus e dar glória a Deus. É isso que nós iremos fazer no céu. E é isso que ardia no coração dos santos. A vontade de dar glória a Deus, de adorar ao Senhor. É isso que deve arder no nosso coração. Antes da gente pedir, é agradecer ao Senhor. Sempre começar a nossa oração louvando e agradecendo por tudo que Ele faz por nós. E o segundo pedido: venha a nós o vosso reino.
Você tem desejado o reino de Deus na sua vida? Você tem desejado que o reino de Deus se manifeste na sua vida, em nós e no mundo? Ou não? Porque para isso é necessário que a gente seja obediente, porque é através dessa obediência que a gente vai participar da glória de Deus no céu. E isso só vai ser possível se a gente obedecer ao Senhor. Então eu te convido a refletir sobre isso, né? Olha como está o nosso mundo hoje. A gente tem desejado o reino do Senhor, a gente tem desejado o reino de Deus. Mas primeiro a gente tem que desejar o reino de Deus na nossa casa, na nossa vida. E isso é através da obediência, é da nossa sensibilidade ao Senhor, daquilo que vai agradar a Deus. Então, primeiro, orar, santificar o nome de Deus, dar glória a Deus. Isso tem que arder no nosso coração para que a gente deseje o céu, deseje o reino de Deus e com isso a gente participe da glória dele no céu. Porque é isso que a gente vai fazer quando a gente chegar lá. E o terceiro pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é melhor que a nossa. Tem algo que você pediu ao Senhor, que Ele não te atendeu e que você está há anos pedindo? Então reflete nesse dia de hoje. Peço que você reflita se isso é vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é sempre a melhor escolha para nós. É loucura a gente desejar aquilo que não é da vontade de Deus. É loucura a gente desejar algo que não vai nos trazer a salvação. Então eu te convido a refletir isso, né? A vontade de Deus, ela sempre é melhor do que a nossa. Não é a gente orar para mudar a vontade de Deus, mas é a gente orar para a gente se conformar com a vontade de Deus. Aqui ele não fala para a gente não pedir, e o Evangelho nos ensina isso: pedi e recebereis. Mas você deve pedir aquilo que vai agradar o coração de Deus. E Deus sabe aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele vai atender realmente aquilo que for para a sua salvação. Se você pede algo que está fora da vontade de Deus, você vai ficar pedindo, como diz a palavra de Deus, não será atendido porque pede conforme a vossa paixão. Então aqui essa oração ensina que a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade do céu. E qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Então reflete nesse dia de hoje que você só vai fazer a vontade de Deus se você estiver sensível à palavra de Deus. E como que vai ser isso, né? Aqui logo em seguida ele nos dá o próximo pedido, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pão nosso de cada dia nos dai hoje não é só material, aqui é a Eucaristia. É através desse alimento que é necessário, que sustenta a nossa caminhada. É através da Eucaristia que a gente vai se tornar sensível à voz de Deus, porque a gente vai estar comungando o próprio Cristo. Mas não é comungar, irmãos, por comungar. É comungar por amor, por zelo, por adoração, por querer dar glória a Deus, porque Ele é o nosso sustento, é Ele quem vai nos sustentar nessa caminhada. O que vai sustentar a nossa caminhada é a Eucaristia. Se você está distante de Deus, se faz muito tempo que você não comunga, te convido nesse dia a procurar também ali o sacerdote, para que você possa se confessar e voltar a se alimentar desse pão. E aqui não só o pão eucarístico, que é o alimento necessário para a nossa vida, mas também o pão material. E percebe que aqui é o pão nosso de cada dia. Ele não está falando do pão do ano inteiro, o pão do mês. É o pão nosso de cada dia. A palavra já nos ensina, cada dia basta o seu cuidado. Então aqui ele está dizendo que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, ele é provedor de todas as nossas necessidades. Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Ele sabe daquilo que é necessário para a nossa vida. Então não adianta você se preocupar com o dia de amanhã, mas hoje ele vai te dar o que é necessário para você viver. Ele vai te dar o pão de cada dia. E falando da questão material, isso do alimento, da saúde, é viver a cada dia. Então essa oração, ela nos ensina a lembrar que Deus cuida do hoje, né? Então, falando um pouco sobre isso,
pensando, né, em todos esses pedidos que vêm do Pai Nosso, que um vem para complementar o outro. Então aqui ele ensina como a gente deve viver realmente. E outra coisa, irmãos, o que Deus ensina também através dessa oração: pedimos a Deus que nos perdoe como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. A gente tem a necessidade do perdão. O nosso compromisso é perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos fizeram mal, mas nós também devemos pedir perdão. Ninguém vai agradar o coração de Deus sem perdoar. Ninguém vai participar da glória de Deus sem perdoar. Então é necessário que nesse dia de hoje você reflita sobre o perdão. Tem alguém que você precisa perdoar ou dar esse perdão? Às vezes você só vai ter o hoje, não é verdade? Então o nosso coração ele precisa estar liberto, liberar esse perdão e também aceitar o perdão das pessoas que nos magoaram, abrir, perdoar verdadeiramente e não perdoar e jogar na cara do outro, mas sim perdoar de verdade. Mais um pedido que vem na oração do Pai Nosso: não deixeis cair em tentação. Então, como a gente falou, como a gente refletiu logo ali sobre a obediência, aqui, a obediência é o que vai nos fazer agradar o coração de Deus, mas é a desobediência, o pecado, quem vai nos condenar. E além disso, nós temos também a tentação que vem para ser um empecilho na nossa vida, na nossa caminhada. A gente precisa pedir o auxílio de Deus e Ele nos ensina a pedir esse auxílio para nos ajudar a não cair em tentação. E pedir para nos livrar do mal. Esse é o último pedido. Pedimos a Deus para nos livrar de todos os males. Então, nos livrar do mal é nos livrar de Satanás, é dos males, dos males deste mundo que nos afasta de Deus, que não vão nos ajudar a ir para o céu. Então, a gente precisa, meus irmãos, pensar e refletir nessa oração, que próprio Cristo nos ensinou, e viver essa oração e viver realmente é deixar a nossa miséria se encontrar com a grandeza de Deus. Amém? E que nesse dia você possa fazer o seu exame de consciência através dessa oração. Uma santa quaresma a todos.